Hoje vamos conversar um pouquinho sobre família. Eu não vou perguntar para você, né? Uma pergunta que às vezes o pessoal já conhece, que é: e daí, como vai sua família? Antes da gente saber como vai a sua família, como vai a família, vamos entender um pouquinho o que é a família, né? O que é a família? Então tem muitas teorias, muitos conceitos, né? E a família, ela pode ser entendida aí como uma instituição divina perante a igreja, como uma instituição sagrada. Mas a gente diz que a família, ela é a instituição mais importante da vida do ser humano, da vida do homem, da vida da mulher. Ela é a instituição mais importante, porque ela é o berço de formação de uma criança, de um futuro ser, né? Então não adianta falar assim, a escola tem peso sobre isso? Tem, mas nem se compara, gente. Ela está longe de a escola poder substituir a família. A escola, ela é no máximo ali alguém que vai dar um apoio. E vamos pensar assim, hoje em dia, né, as crianças começam a entrar na escola muito cedo, né? 4, 5 aninhos, tem criança que vai desde o berçário ali para a escola. Então, nesses casos, a escola acaba sendo muitas vezes uma extensão. Mas se a gente for parar para pensar na escola normal, a escola fica 4 horas com a criança, geralmente, e a família fica 20 horas. Pensando que o nosso dia ali tem 24 horas, né? Então, 4 horas é um tempo muito curto. Então, a família, ela tem um papel, assim, imprescindível, um papel primordial na formação do ser humano, né? É na família que a criança vai aprender limites, vai aprender a respeito, vai aprender tantas coisas que a escola vai cobrar depois, na verdade. A escola, ela vai cobrar. E se a família não estiver ensinando, a criança muitas vezes vai aprender de uma maneira que não é aquela maneira que a família gostaria. Então, a família, ela é o lugar da criança aprender. Então, a família é lugar de amor, é lugar de afetividade, família é lugar de briga, é lugar de confusão, mas, acima de tudo, a família é lugar de abraço, de perdão, é lugar de aconchego, é o lugar que você volta, né? Aquele lugar de ninho mesmo, né? Quem não tem esse lugar para voltar faz o quê? Para e pensa, o que você faria sem um lugar para voltar, né? Então, assim, a família, ela tem um peso muito grande. E a gente vai perceber o quê? Que a família, ela é uma questão de escolha. Daí você pode falar assim, eu não escolhi minha família, né? Eu como filho, por exemplo, eu não escolhi. Mas pensa que como pai e mãe, você escolheu a sua família. Como pai e mãe, como marido e mulher, como duas pessoas, dois adultos, eles se unem através de uma escolha, através de um desejo de estar junto, né? E a partir do momento em que esse homem e essa mulher se unem, a partir do desejo de estar junto, a partir da vontade de formar uma família, isso foi uma escolha da mulher e uma escolha do homem, né? Então, você estar junto é uma escolha, tá? Se formou. E depois os filhos são escolhas? Sim, é uma escolha do pai, é uma escolha da mãe no desejo de ter um filho, né? Daí esse filho, quando ele vem, ele não escolheu aquela família, ele é acolhido naquela família, né? Ele é acolhido. Agora, quando não existe um casamento onde não foi a escolha de um, de outro, eu fiz uma escolha assim meio no repente, aconteceu. Daí a gente pode dizer que já começa um emaranhado na família. Será que a família começou corretamente? Existe um jeito certo de começar? Não, tem muitas famílias que começam no de repente e acabam dando muito certo. Outras, mesmo programadas, não dão certo. Tá? Não acontece aquilo que a gente esperava que acontecesse, né? Mas a gente tem que ter a ideia de que a família, ela é formada a partir de um desejo, a partir de uma escolha, né? Por isso que a gente fala que é um passo muito importante quando a gente vai se unir a uma outra pessoa, porque aquilo dali é que vai formar a sua família atual. Porque a gente tem 2 tipos aí de família, né? A gente tem a nossa família de origem,
que é aquela família onde eu nasci, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é minha família de origem. É aquela família que eu, na verdade, não escolhi, que eu fui acolhida, né? Mas a partir do momento em que eu me caso ou que eu me junto a outra pessoa, eu vou ter a possibilidade de formar a minha família atual, que é a minha família com o meu marido, com o meu companheiro, a minha companheira, e a partir dali ter filhos para dar continuidade àquela minha família de origem, né? Então é uma continuidade. Então a gente vê que existem dinâmicas aí dentro da família variadas, existem muitas dinâmicas aí dentro da família. E a gente fala, existe uma família desestruturada, uma família que não funciona, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente, primeiro, esse termo desestruturada, ele mudou, né? Antes, né, eu, como professora, ouvia muito na escola, falar assim, essa criança é de uma família desestruturada. Mas isso, na verdade, já não tem mais. A gente coloca assim, toda família tem a sua estrutura, né? Toda família tem a sua estrutura. E a gente vai se adequando dentro da estrutura da família. Tá? Então hoje a gente coloca assim que o que existe é uma família disfuncional, né? Disfuncional, na verdade. É uma família disfuncional, que é uma família que não tem as funções definidas, né? Então, qual que é a função do pai, qual que é a função da mãe dentro de uma família? Quando o pai, quando a mãe não segue ou não sabe ou não consegue estabelecer a sua função ali dentro da família, então isso daí acaba, né, deixando uma família disfuncional, onde os filhos muitas vezes ficam um pouco perdidos, não sabe quem obedece, não sabe se obedece o pai, se obedece a mãe. Geralmente eles vão para aqueles... O filho é bichinho esperto, né? Então, geralmente, eles vão para o lado, né, daquela pessoa, do pai ou da mãe, aquele que permite mais, aquele mais permissivo. E o outro acaba sendo o vilão da história, né? Então, os filhos sabem bem essa dinâmica, que às vezes os pais estão perdidos nessa dinâmica, né? Porque pai e mãe, cada um tem a sua função dentro da família. Porém, eles têm que falar a mesma linguagem, né? Falar a mesma linguagem no sentido de, quando o pai fala, é aquilo dali. A mãe muitas vezes pode não concordar com aquilo que o pai falou. Porém, no momento, na frente do filho, ela vai fazer de conta, fazer aquela cara de que, é isso mesmo. Depois ela pode até conversar e falar, não é bem assim, a gente pode fazer diferente, mas só com o pai, né? Sem fazer isso na frente dos filhos, porque senão os filhos percebem de longe que existe uma que não tá casada ali, sabe? Aquelas coisas ali não tá bem feita, não tá falando a mesma linguagem, né? Então, se pai e mãe, um fala e o outro desautoriza, o filho vai perceber e vai pro lado daquele que é mais permissivo, né? Que é o pai ou a mãe. Então, daí acaba gerando algo que o filho ele vai ficar um pouco perdido, né? Na verdade, ele vai ficar assim, desassistido, né? E isso daí não é bom para a criança, porque a criança ela precisa ter limite, e quem dá o limite é o pai e a mãe, né? Cada um do seu jeito, concordando um com o outro e nunca desautorizando o outro. A pior coisa que pode ter é isso daí, um pai desautorizar a mãe ou a mãe desautorizar o pai na frente da criança ainda, né? Então, assim, para encerrar aqui, a gente percebe assim que a família é algo muito importante, é algo divino, é algo que é a principal questão aí dentro da família não, dentro do ser humano, dentro da vida do ser humano, né? Tanto é que a gente percebe aí muitas pessoas que são bem estruturalmente, sabe, que tem uma condição financeira boa, pessoas que conseguem ser donos de empresa, ter uma posição legal, mas a família, sabe, a família está totalmente disfuncional, está bagunçada, e a gente vê o nível de felicidade dessa pessoa, né? Então ela fala assim, mas eu não sou feliz, porque a minha família é isso e aquilo. Então a gente vê nesses casos o quão é importante a família,
né, a família, tanto seja a família atual quanto a família de origem, né? E a gente vê o quê? Que a família é uma questão de escolha, né? De escolha e de desejo, né? Escolha enquanto casal, eu escolho ele para me casar, eu escolho ela para me juntar, ou de desejo enquanto filho, né? Filho, ele deve ser o desejo do pai e da mãe, né? E quando o filho vem de uma forma não desejada, já começa a ter alguns emaranhados, já começa a ter algumas confusões aí que pode se refletir no própria criança que nasce, né? Então, fica esse questionamento, né? Daí eu pergunto para você e a sua família, como vai? Né? Como vai a sua família? Como que tá essa questão aí? Como que você aborda essas questões dentro da sua família de origem, dentro da sua família atual, né? Às vezes precisa de uma ajuda para ver isso daí, né? Precisa de uma ajuda para ver, nossa, eu posso estar falhando, mas onde? Como? E como fazer de uma outra maneira, né? Daí é que a gente vê a questão de ajuda, né? Porque às vezes a gente não é obrigado a saber tudo, né? E a gente precisa estudar, a gente precisa ver como que funciona. Eu falo que pai e mãe deveria ter um curso para ser pai, para ser mãe, né? E hoje em dia a gente vê aí que tem muitos cursos, tem muitas coisas que a gente pode ler, que a gente pode estudar, tá? E já colocando a dica aqui, gente, vai ter o meu e-book aí, hein? Filhos, né? É uma questão de programação, né? O segredo está na programação, né? Então, já fazendo o merchan aqui, como que você programa, como que a gente pode programar uma criança, programar um filho, não no sentido de programar para ser um robô, programar para ser feliz, programar para ter liberdade, programar para aquilo que pai e mãe mais quer, que é o quê? Ver o filho com sucesso, sucesso físico, sucesso mental, sucesso espiritual. Isso para um pai e para uma mãe não tem preço, sabe? Não tem preço. Daí eu coloco que, filhos, o segredo está nessa programação, né? Como que a gente programa? E como que nós fomos programados, né? Porque nós somos programados. Pro bem ou pro mal, nós somos programados, né? Nossas crenças, as nossas convicções, aquilo que a gente acredita é uma programação. E quantas vezes você parou para se questionar sobre isso? Às vezes a gente não para questionar sobre isso, mas nós somos programados e nós programamos, enquanto pai, enquanto mãe, nós programamos nossos filhos, enquanto sociedade a gente programa, né? Então, como que está essa programação? Como que ela deve ser e como que ela é? Tá? Então, assim, é um estudo, é uma maneira de você como mãe, você como pai estudar também, tá? Fica a dica aí, tá? De você estar vendo esse lado dessa programação, é uma programação mental. E você não adianta falar assim, isso é coisa de máquina, programação. Não, não é. Nós somos máquinas, se a gente for ver, a gente faz as coisas repetidas, a gente é difícil mudar, é difícil a gente ter alguma questão, alguma opinião. Então, tudo isso é uma programação que foi colocada na nossa cabeça e muitas vezes a gente aceita isso daí e não questiona. Mas talvez esteja na hora de a gente começar a questionar essas questões, a rever isso daí e a programar uma futura geração, um futuro filho, algo de uma maneira diferente. Eu acho que isso daí vai fazer toda a diferença na vida, né, de seu filho, na sua vida enquanto pai, enquanto mãe, né? Porque é o que eu digo, se a gente pergunta para um pai, para uma mãe, o que você quer para o seu filho? Eu acho que 90%, se não 100% dos pais, das mães vão falar o quê? Eu quero que meu filho seja feliz. Tá? Mas o que nós, enquanto pai e mãe, estamos fazendo para que esse filho seja feliz? Tá? Será que a gente está acompanhando? Está junto? Está educando? Está colocando limite? Ou a gente está deixando o filho aí fazer o que ele quer? Será que essa liberdade é o certo? Né? Será que às vezes conversar muito com o filho é o certo? Ou será que às vezes o importante é você falar assim, não, agora vai ter que ser assim, porque é assim e pronto, acabou, sabe? Será que proteger demais o filho e não deixar ele ter nenhuma frustração é o certo? Ou será que ver meu filho frustrado e ficar
triste com isso, mas ao mesmo tempo sabendo que ele vai superar aquilo ali é o certo. Então, qual que é o certo? Né? Então, vamos refletir sobre isso e vamos começar a estudar sobre essas questões e ver que a família, ela depende muitas vezes de nós. Né? Ela depende de pai, depende da mãe, de como a gente está formando essa família. Porque a família, como eu já disse, é a instituição mais importante da vida do ser humano. Tá? Então, como vai sua família? Vamos tentar mudar, vamos buscar estudar e conhecer um pouquinho mais da estrutura, de como funciona essa família? Tá? Fica o meu convite aqui para você. Eu sou a Maria Regina, eu sou terapeuta familiar, terapeuta holística, tá? Então, caso você precise de uma ajuda aí também, entre em contato que a gente pode auxiliar e talvez mostrar caminhos aí que até então você não tenha visto aí para sua família, ok? Um beijo para vocês, espero que esse conteúdo tenha feito alguma diferença e se ele fez para você, pode fazer para outra pessoa. Então, curta, compartilha aí, passa para alguém que você sabe que está começando uma nova família, às vezes um filho, um sobrinho, um neto que está aí com um bebezinho, está em gestação. Então, passa esse conteúdo, mostra para ele, que daí ele já começa de uma maneira diferente. Às vezes, aquilo que a gente pode considerar, se foi um erro meu, talvez essa pessoa não cometa. Apesar de que eu falo que pai e mãe não erra, pai e mãe tenta acertar, né? Pai e mãe tenta acertar. Então, vamos passar isso daí para frente para a gente começar aí um movimento de busca de uma família funcional, ok? Beijão no coração, gente.